Eu acho que o problema do Paiva, ele jogou de um jeito com essa galera, e aí tá ótimo. Mas o que me incomodou foi... Palmeiras não é um time que a gente nunca jogou na vida. Não é um time que, sei lá, a última vez que um jogador do Botafogo fez um gol num time desse foi o Garrincha, nesses amistosos que rolavam ao redor do mundo. Não é isso. É um time que a gente tá acostumado a jogar pelo menos, nos últimos tempos, 3 vezes ao ano. No ano passado a gente jogou com o Palmeiras 3 vezes no ano. Esse ano jogamos 3 vezes no 4 ano. vezes. Teve a ida e volta, o primeiro turno, o segundo turno do É Brasileirão verdade. e teve o ida e volta na da Libertadores. São 4. É um time que a gente está acostumado, que o Paiva já enfrentou no Brasil. É um time que a gente já tinha conhecimento. Não tinha o porquê de inventar a roda naquele espaço. E eu acho que o mental do Palmeiras, que foi uma coisa que você falou muito bem, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho sobre, no momento que eu for falar do Paiva, melhor sobre isso, mas eu acho que há uma segurança nos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras, ele é um tipo que ele não entra em campo para ser o time que vai empatar. Ele entra como time que vai vencer. Essa é a pressão lá dentro. Entrou como time que vai vencer, perdeu? Perdeu, mas entrou como time que vai vencer. Eles tentam honrar a camisa deles. Nesse jogo, na minha opinião, o mental do Palmeiras estava tão bom que eles foram covardes. Eles tentavam, se não fosse um bom juiz, a gente tinha Barbosa expulso, a gente tinha muitos mais amarelados do que tivemos. Tem um jogador do Palmeiras que agora eu não vou lembrar que também poderia ter sido expulso naquela entrada O do Igor, Gustavo como eu falei Gomes? anteriormente. Acho que foi o Gustavo. Que foi expulso no final? É o que deu a voadora no Igor, agora eu não vou lembrar quem foi. Ah, eu também não lembro. Mas eu lembro que o Gustavo Gomes também... E aí, pra mim, foi o ponto... Eu tava comentando antes de começar a live com o Gabriel. Criei ódio do Palmeiras. Criei um nojo do Palmeiras. Como enquanto instituição. Você é palmeirense, se você estiver vendo, vai embora primeiro. Mas segundo... Vai não, que dá visualização pra gente. Fica aí, palmeirense. Fica aí. Eu amigão. vou falar muito mal de vocês, mas fica aí. Meu ponto é o seguinte. Olha, sejam livres e fiquem à vontade pra comentar aqui se discordar do amigo, tá? Ou discordar de mim também, rapaziada. Deixa o like aí. Deixa o like, comenta que a gente pode discordar à vontade. A gente lê os comentários, a gente discute com você. É discussão falada e escrita ao mesmo tempo, é multilinguagem. Mas o ponto é o seguinte, o Palmeiras, eu fiquei com nojo, né, com esse ranço maior, e olha que eu estava no 4x3, que o Botafogo tinha Cadê? perdido. O Ricardo tá falando que foi o Jai, o lateral direito. Só Jai. um corte. Nossa, que nome ruim, inclusive, diga-se para a passagem. Obrigado, Ricardo. Ricardo, pra quem não sabe, é nosso amigo aqui de bancada também. Hoje, infelizmente, não conseguiu pôde vir. vir pra cá. O fim de mês, meio de ano, tá quebrando nossa cabeça muito. Ainda, olha, até tem bom que o Botafogo foi eliminado, viu? Que a gente descansa um pouco, a gente tem férias. É tipo o Vascaíno. O Vascaíno, você viu o churrasco? Isso é uma conversa aleatória. O Vasco fez um churrasco no CT. Juro pra você, acho que tinha uns 10 quilos de coração de galinha e 8 asas de galinha. Eu não sei o que eles fizeram com a asa das outras galinhas que eles estão usando coração. Por falar em Vasco, eu tô vendo que a galera, a torcida do Vasco tá zoando todo mundo aqui do que tava no Mundial, que foi eliminado. Engraçado. Eu acho engraçado pra caramba, porque, cara, inclusive, aqui no estúdio, tem um podcast também que é de Vasco. Sim. E a galera zoando pra caraca. O Flamengo perdeu de 4 pro Bayern. Gente, porra. Mas eles vão falar de Na quê? moral. Eles vão falar de quê? O que o Vasco vai falar? Esse churrasco, se eu tivesse achado essa foto, eu tinha te mandado pra você botar nessa live, que não tem nada a ver com o Botafogo. É um churrasco triste. É um churrasco, Gabriel, olha, aqui vamos supor que aqui seja uma churrasqueira. Daqui pra cá, coração de galinha. Aqui, asa de frango e linguiça. Aqui, esse filetinho aqui, ó, fígado. O Vasco faliu, o Vasco acabou, eles não estão nem tendo dinheiro pra comprar catra pra churrasco, um clube de Eu futebol. sou suspeito pra falar que eu não suporto fígado, mas, pô, churrasco, tu vai numa churrascaria. Eu juro, assunto totalmente aleatório. Sim. Eu quero imaginar quem que é o abençoado por Jesus que vai numa churrascaria às vezes, ou chama a galera pra fazer um churrasco e pede, eu quero fígado. Ah, ninguém vai. Cara. Acho que nem tem fígado em churrascaria, nunca testei. Eu jamais vou pedir fígado em churrascaria por motivos óbvios. Se eu tô pagando um rodízio, eu vou comer o que eu não consigo pagar. Mas aí, voltando ao assunto do Palmeiras, eu fiquei com nojo principalmente, eu acho que o que me deu mais nojo foi o Gustavo Gomes, após ser expulso merecidamente, importante frisar isso, ele saiu do campo desfilando. Foi burro, primeiro ponto, porque ele ia aumentar o tempo de acréscimo e fez o Botafogo poder se organizar um pouco mais ali. Foi burro. E o segundo ponto
foi desrespeitoso com todos que estavam em campo, incluindo o time dele, que queria vencer o quanto antes porque tava vencendo de 1-0, não tava vencendo de 5-0 não. Eu discordo, vou te falar, porque isso eu acho que ajudou o Palmeiras, inclusive. Eu vi muito no Twitter a galera falando, tipo, pô, Gustavo Gomes até expulso consegue ajudar o Palmeiras, porque ele atravessou e demorou uma vida pra atravessar o campo. Então acho Ele que quis nesse sair por ponto, onde entrou, né? tem esse ponto. Se ele tivesse que dar a volta ali por fora, eu acho que não, eu até compreenderia o que você tá falando, mas não é o que aconteceu. E, cara, eu acho que já estava no acréscimo quando ele tava fazendo isso, a gente não viu nenhuma manifestação do juiz pra dar mais ou menos. Inclusive, juizinho muito fraco pra o que diziam ser o melhor juiz do mundo, né, rapaziada? Mas, enfim. Eu não achei ele tão fraco. Eu achei ele, literalmente, o cara da... Sabe, foi o que eu falei antes. O regulamento embaixo do braço. Ai, a falta, ela é justificada quando você encosta a chuteira, não sei... Tipo assim, é uma coisa muito minuciosa. Só que futebol é um esporte vivo, assim como qualquer outro esporte. Existem exceções às regras que acabam acontecendo. Só que eu acho que essas exceções ele não teve. Por exemplo, quando o Igor Jesus levou a Juliana ali na altura do estômago. Sim, que por concordo. mais que tenha sido sem querer, ainda foi uma joelhada na altura do estômago. E aí, né, a minha opinião, ele deveria ter sido punido. Aí tem essa questão toda do Palmeiras, eu acho que a gente jogou erradíssimo contra o Palmeiras. Paiva substituiu bem, na minha opinião, com exceção de uma substituição que eu sou contra, que foi por que trocar o zagueiro? Ok, Barbosa estava pendurado, preciso testar outro moleque. É um mata-mata, tu vai testar o quê? Porque a falha... Acho que ele tirou o Jair, não? Ele tirou o Jair, botou o Newton. Então, porque assim, eu até entendo, beleza, ele quer tirar um zagueiro, beleza, quer substituir por outro zagueiro. Tranquilo. Mas, cara, por que você vai tirar o Jair, que tá também fazendo um bom jogo e não tava pendurado, e vai deixar o Barbosa, que é maluco, né? O Barbosa, ele é doido. Eu amo o Barbosa, eu acho ele um baita zagueiro em jogo grande, eu acho que ele cresce muito, só que ele é maluco. Ele é Vai ele doido. dar uma cotovelada em alguém ali, ou dar um carrinho por trás aleatório e sair expulso, é 2 palitos. Mas só uma pausa no assunto pra dar um like pra galera do chat. O Ricardo Serna, inclusive, tava dando a ideia aqui, que o Giai, que era o jogador, então, boa tarde, Ricardo, já que infelizmente você não pôde vir. E Jair com Y, tá? Tem Impulsante. O Lelo Fogão, que tá sempre com a gente aqui, deixando o like também. Boa noite, saudações alvinegras, tamo junto, Lelo. Sempre bom ter você aqui. O Leandro Azevedo, boa noite a todos. Boa noite a todos. Segunda-feira quente nos bastidores do Botafogo. Sim, Com certeza. A madrugada foi doida. inclusive a gente já vai chegar no assunto do momento. do Renato Paiva, que foi expulso. Essa fofoca. Isso aí é doideira total. O Hernão tá falando, boa noite, saudações alvinegras. Botafogo começou a perder com a escalação de 3 cabeças de área contra o Palmeiras. Simples assim. Eu concordo, mas discordo ao mesmo tempo. Eu acho que isso não foi o principal motivo da nossa derrota. Eu acho que pode, sim, jogar com aqueles 3 cabeças de áreas, até porque o Marlon marcando é um marca-fofo. Então eu acho que ele poderia ter jogado com o Alan e o Danilo recuados e o Marlon mais pra frente pra só sair jogando. Mas não foi isso. Na prática foi, de fato, 3 volantes. O Everson da Fogoleiros mandando boa noite pra gente. Boa noite pra você, meu parceiro. Ricardo, mais uma vez falando, demissão do Paiva não tem nada a ver somente com o jogo contra o Palmeiras. Tem algo maior por trás e é um conjunto de situações. Eu também acho que tenha sido isso e eu já vou entrar A gente nesse vai assunto. entrar nessa teoria de conspiração. Luiz Fernando, olá Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, amigo. Seja bem-vindo, deixa o like, inscreva-se no canal e também entra aí no canal depois que a live acabar, obviamente, pra você ver os cortes, você ver os shorts. E não esquece de seguir o Papo Glorioso também nas redes sociais do Instagram. Sim, que também é o mesmo Glorioso. arroba, né? Papo Exatamente. Glorioso é o mesmo nome. Você percebeu, Gabriel? O violão do Homem-Aranha, Diabo Verde, tem as cores do Fluminense. Graças a Deus, Gabriel, você torce pro Fogão e não pela dupla Fla-Flu. Concordo plenamente. Só terei respeito pelo Flu o dia que ele pagar as 2 Série B que devem. Olha, isso aí realmente é um assunto bem delicado. Inclusive, o Tricolor fica tão bolado com isso. Pois é. E depois... A gente pode dar essa zoada quando a gente estiver saindo daqui, porque o próximo pessoal que vem é Tricolor. Se sobreviveram também com esse jogo, né? Porque eu descobri que... Não tava vendo o jogo, né? Teve gol do Fluminense no segundo tempo. Teve, Foi no finalzinho 2-0. do jogo, Eu não vi. A Inter fez um jogo horroroso e, de modo geral, é um time que não sabe atacar, aparentemente, só sabe jogar recuado. E, enfim, numa jogada muito boa de velocidade do Fluminense, acho que foi o Hércules matou o jogo, foi 2-0. Eu acho que foi ele mesmo. Vitória merecida demais do Fluminense, jogou melhor. Soube se defender, soube sofrer. O Thiago Silva, mais uma vez, fazendo uma partida absurda. É um zagueiro monstruoso, embora esteja nos 40 anos. O que ele não tem jogado tanto no Fluminense, no Campeonato Brasileiro, ele deu a vida
nesse Mundial. Concordo. Tem uma galera. É muito bom que o chat ele tá nesse negócio do Paiva. Eu gosto disso Sim. porque vai ter uns debatezinhos bons. Sim, e falando nisso, falando no Paiva, né, Rogério Ponte tá falando. Paiva foi minuciosamente mandado embora com louvor. Ele dizia que tem orgulho de perder ao cúmulo e ele foi mandado embora pelas declarações. Cara, eu acho que também isso pode ter influenciado, mas eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que, na verdade, foi um acúmulo de decisões dele mesmo e... Enfim, um acúmulo de situações e a gente já vai entrar nesse assunto já já. Mas aí é isso. O Palmeiras, eu acho que. O Palmeiras mereceu vencer o jogo. Mereceu, totalmente. Mas me fez ter um nojo do clube, nojo do clube nesse sentido de. Eu não achei que foi uma vitória honrosa pro Palmeiras, sabe? Eu acho que foi. Eles tentaram cavar uma vitória o tempo todo, conseguiram no final das contas, mas eles tentaram de formas desonestas, principalmente, sobretudo no primeiro tempo. Então, aquele ódiozinho que eu cheguei a ter um pouco em 2023, passou em 2024, eu fiquei. Aí voltou novamente e virou uma coisa. Hoje, na minha humilde opinião, nosso maior rival é o Palmeiras.